Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite para todo mundo. Vamos lá, deixa eu chamar o pessoal aí. Começar aqui. Vamos lá, chamar um pessoal aqui. Muito frio ainda aqui em Petrópolis. E é isso. E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver quem vai entrando aqui. Oi, Ana! Tudo bom, minha querida? Como é que você tá? E hoje o assunto... eu sempre falo a mesma coisa, né? Hoje o assunto é maravilhoso, porque esses assuntos estão... Essas aulas estão sendo escolhidas aí com muito carinho, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Soter, sou médica veterinária, moro em Petrópolis, aqui eu tenho uma clínica e atendo no Rio, enfim, eu costumo dizer que eu vou onde meu carro leva, né? Trabalho com clínica geral e dermatologia, laser terapia e terapia fotodinâmica. E é um prazer estar aqui agora. A gente está numa maratona aqui, com umas lives, trazendo umas aulas legais para os colegas médicos veterinários. Os clientes que queiram estar aqui participando, é sempre mais informação, né? Esse é o objetivo, trazer assim bastante informação para todos vocês. E as lives vão acontecendo, né? Era para ter acontecido ontem, eu tenho tentado montar um cronograma aí segunda e quarta e sexta, mas nem sempre dá. Minha rotina aqui é uma loucura, às vezes tem uma emergência, enfim, é o movimento do dia. Então, deu para programar hoje para uma quinta-feira e vamos lá, vamos começar porque o papo é muito legal. Hoje eu vim aqui falar sobre a DAP, tá? Dermatite alérgica picada de ectoparasitos. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, era dermatite alérgica picada de pulgas e percebeu-se, né, observou-se aí que não era só as pulgas que eram as temidas aí da dermatite, a picada, né, a reação alérgica aí era em função de carrapato também, né? E a pulga e o carrapato são os grandes vilões aí como ectoparasitos, né? Na nossa rotina clínica para os nossos animais. Então não são só as pulgas que são as vilãs, não, tá? E por que esse assunto é tão importante? Tão importante como eu vejo que acontecem falhas aí, né, muitas vezes nesse controle. Dermatite alérgica picada de pulga, de ectoparasitos, né, ela é bem característica no cão. Ela acontece principalmente, o cão vai manifestar uma lesão e um prurido intenso, uma coceira intensa na região dorsal, tá? Faz ferida mesmo. Tem uns que eles chegam a entrar embaixo de trave de cama, mesa, para coçar as costas. É bem característico. Não significa que não existam lesões disseminadas aí, principalmente quando a cronicidade acontece. E os gatos, ao contrário dos cachorros, principalmente região de cabeça e pescoço, tá? E por que isso é tão importante? Por que esse assunto é tão importante? É o basicão, gente, é o basicão. É o arroz com feijão bem feito. Vamos evitar o filé mignon queimado, né? Aprendi isso com a minha filha e é realidade. A gente acaba deixando o básico em prol de uma coisa mais adiante. Então chegou aqui se coçando, vamos passar corticoide, shampoo e blá, 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 blá. E o controle de pulga e carrapato, né? E é uma das maiores causas de atendimento na parte da dermatologia, para mim, numa rotina, acredito que dos colegas também. Então a gente sabe que a atopia está aí em voga, né? A gente tem muitos cães atópicos, a gente já tem os felinos atópicos, né?
E a gente sabe que a principal causa aqui, o que eu atendo muito na minha rotina, é o animal que vem se coçando e quando chega aqui, falhou o controle de pulga e carrapato, né? Então, às vezes já passou por outros colegas e chega aqui com um calhamaço de exames e simplesmente eu pergunto: o que é que usa para controle de pulga e carrapato? Ah, doutora Daniela, eu não vejo pulga e carrapato. Gente, quando já chega com esse, né, com esse discurso, a gente já sabe que não usa, né? E não usa muitas vezes porque não foi dada uma ênfase a esse assunto, a importância da utilização de produtos contra pulga e carrapato. E eu sempre falo para o cliente o seguinte: não é uma questão de higiene do ambiente, porque às vezes o que eu percebo é que eles se sentem tipo assim: nossa, não tem pulga na minha casa nem carrapato. Realmente não tem, mas tem na rua. A gente traz pulga na bainha da calça, a gente traz pulga na sacola. Carrapato, tem uma cliente, foi muito engraçado isso, tem um tempo já, ela tem um controle extremamente rigoroso com os cães dela. E ela me ligou desesperada, porque quando ela chegou em casa do passeio com os cachorros, numa praça que tem aqui em Petrópolis, ela chegou com um carrapato nela. E aí? Foi a prova, né, que eu precisava para mostrar para ela a importância da utilização, né, dos produtos. Ela já fazia uso, então eu falei: tá vendo? Seus cachorros estão protegidos e você não. E é assim que a gente leva para eles quando eles não estão protegidos, tá? É assim que a gente leva para eles. Então, muitas vezes o paciente chega pra gente com uma queixa de coceira, o animal coça, e você vai pensar em tudo. Aí você olha, realmente o cão não tem pulga. Você olha ali, não tem. Então, gato também não. E não passa, esquece. Aí ele não tem, não tô vendo. Gente, olha só. Pulga não mora no cão e no gato. Ela mora no ambiente. Ela sobe no seu paciente para fazer repasto, para se alimentar. Então, se você tiver meia dúzia de pulguinhas no ambiente, você não vai encontrar pulga neles, ok? E o que você me diz de um cachorro enorme ou um gato preto e que você não vai encontrar pulga ali, né? Cachorro muito grande, você coça aqui, as pulgas vão para trás. Você coça atrás, as pulgas entram dentro da orelha. Você não vai achar, a menos que haja uma infestação, ok? Caso contrário, é difícil você encontrar. O carrapato é mais fácil, né? Mas o que eu sempre falo, trabalhe com prevenção. Trabalhe com prevenção. Porque aqui no Brasil a gente tem culturalmente o hábito de tratar e não de prevenir. Eu vivo em uma cidade endêmica de doença do carrapato. A gente tem aqui uma população muito grande de capivara. São reservatórios, né? Das rickétsias aí, dessas bactérias, enfim. O carrapato faz o repasto na capivara e ele está ali infectado. A chance dele passar para o seu paciente é muito grande. E aí você diz o seguinte: mas faz uso oral, faz uso tópico, ele precisa de um determinado tempo para passar esses parasitos aí, como a leishmania, por exemplo, né? Que no caso, não, na capivara não, porque ela não vai passar pelo carrapato, tá? Ela é por um flebótomo, mas ela precisa esse carrapato precisa de um tempo ali fazendo repasto para passar a bactéria, para passar, né, a erlicha, a babésia para o seu paciente, ok? Então, se ele está protegido, esse carrapato não vai ficar fixado ali o tempo suficiente para passar. Ele vai morrer antes. Então, é prevenção. A pulga é a mesma coisa. A gente acha que pulga só transmite verme, mas não é. A pulga não transmite só o verme, ok?
A pulga transmite outras doenças. Micoplasmose, pro felino, então, é uma meleca. Às vezes é difícil você fechar diagnóstico. É achado laboratorial, muitas vezes. O animal tá doente, tá perdendo peso, começa com vômito e tal. E você não consegue nem fechar um diagnóstico de micoplasma. E é transmitido pela pulga, ok? Então, essas são as principais importâncias aí do controle dos ectoparasitos no nosso paciente, ok? A gente vai até falar, eu tava com leishmania na cabeça, porque é um assunto muito legal aqui, que eu atendo muito paciente aqui que não vem com nem o alerta ali, não sabe nem ouviu falar na doença, e vai ser uma live próxima que aí eu vou falar, mas a capivara é um reservatório também. Então, assim, a gente vive numa cidade, no caso de Petrópolis, mas hoje já não é mais privilégio das cidades de interior, né? O carrapato, principalmente. A gente tem aí... você fala assim, zona sul do Rio de Janeiro, você tem animais de apartamento, que teoricamente a gente tem um controle maior. Mas, muitas vezes, isso é um ponto negativo. Porque esse animalzinho que não sai de casa, o proprietário chega assim, doutora, mas eu não passei com ele na rua. Novamente, ele não passeia, mas o proprietário passeia. Tem o vizinho do lado que tem o cãozinho, tem o gatinho que vai na rua e que não está protegido. E aquele animal muitas vezes não tem alergia. Porque eu canso de atender pacientes aqui lotados de carrapato que não fazem nem assim, de pulga e carrapato, e você às vezes vai ver porque vai tirar um carrapato igual uma azeitona e o animal não estava nem ali. E tem outros pacientes que com a picada de uma pulga é capaz de disparar um processo alérgico importante, né? E você nem viu a pulga, você nem viu o carrapato até ele crescer. Se for um animal com pelo curto, muitas vezes no manipular, né, fazer carinho e tal, atrás da orelha, são aqueles pontos mais que eles ficam mais porque é quente, são pontos mais quentes. Você encontra, mas quando ele tá pequenininho e ainda a carrapata não tá engurgitada, não tá daquele tamanho, parecendo uma alcaparra, que eu costumo dizer, ele não identifica. E quanto tempo ele já tava ali para poder fazer o repasto e passar, né, as doenças do carrapato para ele. E nem sempre só doenças, às vezes a picada desses ectoparasitas são suficientes para disparar um processo alérgico importante, uma dermatite alérgica, né? E de forma disseminada, o bicho fica muito ruim. Eu me lembro muito bem, eu era bem novinha, eu nem sonhava ainda em fazer veterinário, eu tive uma vira-latinha chamada Uli. E hoje a gente sabe que Uli era alérgica à pulga. Simples assim. Ela fazia lesão na região dorsal toda, ela se coçava na cama, na trave ali, para frente, para trás, para frente, para trás, fazia lesões absurdamente importantes. Ela foi tratada na época, eu tô falando de... vamos lá, 40 anos atrás, tá? 30 e tantos anos atrás, de forma, é um problema hormonal, é um problema disso, é um problema... Menos, nem se sonhava que aquilo ali podia ser causado por pulga. E a cachorra tinha pulga, porque na época a gente tinha talco bulldog, né? Aquelas coleiras bulldogs, um negócio que tinha um mau cheiro horrível, cheiro de inseticida, a gente acabava não usando, então culturalmente não se tinha, além de não se ter produtos, a gente não tinha o hábito, né? Via pulga, dava banho e achava que banho mata pulga, isso é outra coisa, né? Então a dermatite alérgica à picada de ectoparasitos, dentro da dermatologia veterinária, é uma das doenças que mais traz o paciente à nossa clínica. Dani, e aí que é fácil de resolver. E quando você fala para o seu cliente que ele vai ter um tratamento relativamente pouco custoso e que você vai resolver o problema dele, é muito maravilhoso. Esse cliente fica feliz, entendeu? Mas o meu cliente chega aqui, quem ouvir essa live, quem estiver assistindo essa live que for meu cliente... Sabe que eu falo isso? A primeira coisa que eu pergunto, o que está usando para controle de pulga e carrapato? Nada. Então vamos começar do básico. Porque não adianta eu pensar numa atopia que você vai gastar uma grana do teu cliente, né? Muitas vezes é um diagnóstico clínico, mas
não tratou o básico. Não adianta, porque ele vai fazer uma dermatite induzida por picada de ectoparasito. Ah, mas ele é um cão atópico. Ok, mais um motivo. Mais um motivo, porque você vai ter um gatilho a menos para disparar uma crise. Então esse cão, em hipótese alguma, pode ter pulga e carrapato. De forma alguma. E você tem que passar isso de uma forma muito tranquila para o seu cliente. Quando você passa isso de uma forma tranquila para o seu cliente, ele se conscientiza dessa necessidade. Você vai falar para ele, olha só, toda vez que ele tiver uma crise por uma coisa que você podia ter evitado, você vai gastar muito mais dinheiro. Porque aí vem as infecções bacterianas, o cachorro coçou, ele abriu uma brecha ali, ele abriu uma porta de entrada ali para os outros patógenos, né? Então ele vai fazer infecção bacteriana, ele vai fazer infecção fúngica. Por quê? Porque ele tem fungo ali vivendo de forma harmoniosa ali com ele e que numa lesão da pele ele vai fazer a festa, ok? Então muitas vezes você vai fazer uma citologia, ai, tem bactéria, tem malacésia, tá, mas não é o causador. Eles estão ali como oportunistas. Tinha uma porta de entrada de uma barreira que provavelmente, se não é um cão atópico, é uma barreira boa de pele, é uma barreira que está cumprindo ali o seu papel, mas esse cão é alérgico à saliva, né, da pulga, do carrapato e vai disparar uma crise. Controlou essa crise, dificilmente a maioria dos meus pacientes com dermatite alérgica picada de ectoparasito volta a ter por causa disso, entendeu? O que a gente observa é que muitas vezes ele pode manifestar uma atopia de forma mais tardia, né? Mas ele simplesmente vai resolver esse problema dele. É muito bom isso, né? Vamos parar com aquele pensamento de que ele não volta. Claro que ele volta, ele vai se apaixonar por você, se resolver o problema dele de forma rápida, ok? Então isso aí é um assunto extremamente importante, porque o básico, a gente não vai para um próximo nível sem ter convicção e certeza de que é de extrema importância essa orientação. Porque eu chego aqui, às vezes os clientes chegam aqui para mim, é muito engraçado, o animal volta em crise, né? Aí eu pergunto assim, e o remedinho, né? E o controle aí de pulga, como é que tá? Ai, Dani, vou confessar, eu comi bola, enfim, mês passado não deu. Gente, tá tudo bem. Ele pelo menos tem a consciência. Pior é quando diz que tá em dia e você fala assim, não tá. Porque muitas vezes o cliente ele jura pra você que não vê pulga e carrapato, você põe na mesa, quando você começa a mexer, caem aquelas benditas bolinhas pretas. Ali a gente entra em êxtase, né? Quando não acha pulga ou carrapato, se você acha pelo menos o cocô do vilão, já é muito bom. Porque você vai lá, coloca um pinguinho de água oxigenada e mostra aqui, ó, tá vendo? Isso é sangue. Cocô de pulga, sangue, prazer. É isso. Muito prazer. A pulga está aqui, ok? Porque se a pulga se alimenta de sangue, as fezes dela são feitas de sangue. Se jogar água oxigenada, vai borbulhar ali e tá resolvido o problema. Fala, tá vendo? Se é cocô de pulga. Se tem cocô, tem a pulga. Você pode até não achar ela agora. Mas N vezes, só de manipular, de mexer no animal, quando você põe de barriguinha pra cima, você vê uma bendita andando ali. Aí é felicidade completa, né? Porque você fala assim, tá vendo? Tem pulga. Porque é difícil, às vezes, a pessoa realmente não visualizar, não ver, né? Não enxergar ali a pulga ou o carrapato, fica sempre aquela dúvida ali. E é muito mais barato, gente. E aí eu tô falando para os clientes agora, né? Que é realmente muito mais barato o controle, tá? Evitar que tenha, evitar que pegue. Primeiro por causa das doenças, né? E a gente tem aqui agora, tudo na vida é doença do carrapato, Ehrlich e Babésia. A gente tem agora a maldição da Rangélia aí, qualquer hora eu vou falar dela para você também, que é a que causa sangramento em ponta de orelha, que é a maior causa de hemorragia nos cães, transmitido pelo carrapato. Então não é só a dermatite alérgica, tá?
Então vocês vão evitar, mas evitar a dermatite alérgica à picada de ectoparasito, gente, é básico, não tem jeito. Porque o que eu torno a falar, eu canso de receber clientes aqui com pasta lotada de exame, lotada de um monte de coisa, e você faz a bendita pergunta: como você controla pulga e carrapato? E não controlam. Isso quando não usam as medicações que são de uso, os produtos que são de uso mensal, né? Eles têm que ser usados a cada 30 dias. E ele ouviu falar que um dura 90 e ele acha que todo mundo dura 90. Eu vou além, eu tenho clientes que entram aqui com produtos que duram 30 e eles usam 6 meses. Não, eu uso 2 vezes por ano, fica sem pulga nenhuma. E agora eu vou entrar para defender uma classe que muitas vezes chega aqui com uma vilã, que é o banho-tosa. Ele foi pro banho-tosa, voltou lotado de pulga e carrapato. Voltou, porque o seu cão, o seu gato não estavam protegidos. Porque você não tem como controlar num banho-tosa quem entra com pulga e carrapato. Você não tem como botar ali na porta alguém para avaliar, né? Pulga e carrapato não entra. Não é assim. Eu tenho uma amiga muito querida, né? Que é amiga pessoal também, e eu frequento muito a casa dela. E uma vez eu entrei lá na sala de banho tosa e ela me mostrou: Dani, olha aqui. Gente, a banheira do cachorro parecia que tinha jogado erva doce. De tanta pulga. Como é que ela vai vir? O cachorro estava todo embolado, foi para tosar. Você não tem como dizer assim: olha, só faz um comprimidinho daqueles de efeito 24 horas, né? Aquele efeito lockdown para trazer para aqui. Não tem como, gente, não vai fazer. Então, o teu animal tem que estar protegido. O seu paciente tem que estar orientado, o seu cliente tem que estar orientado para que o seu paciente vá tranquilamente para o banho-tosa. Mas pegou o carrapato. O carrapato não vai ficar ali o tempo suficiente para, disparar nada e transmitir nada. A gente aí já não está falando da DAP, está falando das outras doenças. Mas é importante fixar isso. Porque você tem que jogar esse argumento também. Quando não convence somente pela dermatite alérgica, e muitos não manifestam, é pelo outro lado, tá? Mas pulga, gente, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. O cachorro passeia, ele vai à rua, na maioria das vezes, a maioria dos meus pacientes vai passear. Tô com uma cliente aqui, nossa senhora, a gente penou. Mora num condomínio, sabe, fantástico na Barra da Tijuca, nível A, com infestação de pulga, de usar coleira, tá? Encoleirar o bichinho, pipeta, isoxazolina oral, e não controlava. A gente entrou com spray, tá fazendo spray de 15 em 15 dias e mantendo o encoleiramento. O cachorro é atópico, ele não pode ficar. Só que aí não foi uma culpa dela. Ela me ligava desesperada, que estão com o neném pequenininho e tal. Dani, aí vai infestar a casa inteira. Provavelmente, se você não controlar, vai infestar a casa toda. O cão estava protegido, mas não dava nem conta, tá? De tanta pulga que era. Ela me mostrava: Dani, aqui, acabei de catar 19 pulgas. Gente, é um negócio surreal. Surreal. E o desespero maior do animal está controlado. Agora imaginem os que não estão. E aí ele começa a se coçar, começa a fazer lesão, e aí dispara a dermatite alérgica picada de pulga. Um cão atópico que também tem DAP. Entendeu? Então o cão atópico tem que ter um cuidado maior ainda. Porque quanto menos estímulo para disparar a crise, melhor. A gente sabe que não é só a pulga, tem outras influências também, tem vários outros gatilhos, mas a pulga é mais um. E se você trata esse atópico com medicações caras, que a gente sabe que são caras, shampoos carésimos, enfim, hidratantes e tal, e não controla o básico, e não é incisivo, e você mostra para o teu cliente que ele vai gastar uma pequena fortuna mensalmente, e que se ele não controlar pulga e carrapato,
esse paciente provavelmente viria 2 vezes por ano para você, ele vai vir mais vezes. Ai, Dani, mas aí ele não vai me dar dinheiro vindo 3 vezes por ano? Não, gente. O paciente que te dá dinheiro é aquele paciente que você resolve rápido, porque você vai viver de indicação. Eu não quero ter um pagando bem, eu quero ter vários, né, pagando o razoável, porque se você tem um cliente que gasta uma fortuna mensalmente com você e ele desiste de você, porque uma hora ele vai desistir, olha o buraco que você ficou no teu orçamento aí, na tua agenda. Então você precisa ter vários que estão satisfeitos, que estão felizes aí, que estão com os bichinhos controlados. Óbvio que a gente está falando de uma doença sem controle, que é sem cura, que é a atopia, mas ela tem controle. E a dermatite alérgica por picada de ectoparasitos faz parte disso aí, né? É um dos maiores disparos, um dos maiores gatilhos que a gente tem para trazer esse animal para crise. Eu percebo isso. Eu vejo muitas vezes, eu chego, ai, Dani, bobeei, esse mês não deu, esqueci, entendeu? E você precisa ser incisivo, você precisa acreditar muito no que você está falando, porque ele vai fazer. Ele vai botar na ponta do lápis, vai sair mais barato. Não são baratos os produtos? A gente sabe que não são. E você, quando está falando de um Spitz, você está falando de um York, né, que é uma pipetinha que custa aí 60 pratas, 70 pratas, ainda vai. Mas quando é um Golden, né, quando é o Bernese, que eu tenho, de 60 quilos, aí o buraco já fica lá. Às vezes você tem que fazer associação, né, com uma pipeta e meia. Eu normalmente acabo preferindo a coleira, né, sai custo-benefício muito maior. Mas também se esse animal adoecer e ele fizer uma crise, 60 quilos, muitas vezes, tomando um antibiótico, usando um shampoo. Gente, é quase um vidro de shampoo por banho num cachorro de 60 quilos, de 30 quilos, 40 quilos, né? Então, esse lado aí de mostrar pro teu cliente essa necessidade, tanto do bem-estar do animal, que eu acho que vem em primeiro lugar, quanto com relação ao custo. E aí a gente sempre fala, olha, gastar dinheiro você gasta com doença. Prevenção é investimento. Aí você desarma, sabe? Aí você desarma qualquer argumento que o teu cliente traga para você. Ai, Dani, custa caro. Vai custar mais caro pagar uma consulta de dermato, fazer toda a triagem, porque toda vez que vem com uma lesão... Ah, mas é muito parecida. Mas não é igual. Não necessariamente você vai encontrar os mesmos patógenos ali, os mesmos agentes ali, né? Uma vez você pode ter fungo, você pode ter bactéria, e fungo. E aí? Ok? Então, isso aí deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada, porque eu acabo sempre esquecendo de ver, sinalizar aí pra vocês. Vou sinalizando aqui. Oi, filha. Legal, gente. Aqui, todo mundo. E essa é a importância, eu vejo muito isso nos meus colegas. E, gente, olha só, tá tudo bem, não é uma questão de que, porque eu nunca prestei atenção nisso. Aqui a gente não tá falando melhor, pior. A gente tá falando de daqui pra frente, né? A necessidade que a gente tem daqui pra frente, ok? Então, era esse o recado, para vocês ficarem, assim, ligados com relação à importância do controle de ectoparasitos nos nossos pacientes, tá? É muito importante mesmo. Eu costumo falar o seguinte, eu falava muito com a minha filha, né? É óbvio, mas nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para o outro. E que se não era óbvio para você até agora, passa a ser simples assim. Porque é muito pior você fazer todo o protocolo de tratamento do seu animal, tudo certinho. Você vai lá passar o shampoozinho X, né? E várias indicações. Não resolve. Um belo dia esse paciente vai vir para mim, ok? Quando ele chegar aqui, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que usa contra pulga e carrapato? Ok? E aí não é uma questão de ética ou falta de ética, eu preciso saber.
E quando ele diz que não usa nada, eu vou dizer, olha só, seu cão está disparando mais crises porque ele não tem esse controle. Ok? Então, basicão, gente, mas um basicão bem feito, né? Isso aí equivale pra gente e tá tudo bem. Ninguém é obrigado a dominar tudo, nem eu. Digo que quando a gente chega nesse nível, né, tá na hora de parar. E aproveitar para os colegas que estiverem assistindo aqui, fazer um convite super especial. Vou dar um curso agora, 5 e 6 de novembro, um curso presencial com a minha amiga querida Viviane Reis, também trabalha com dermatologia há 20 anos. E a gente vai ter um sábado inteiro, tá? O curso é Clínica Geral e Dermatologia, imersão VET na prática, ok? Dani, e aí que é um final de semana muito intenso, porque eu vou falar de alguns dos principais casos meus de rotina na clínica veterinária, na clínica geral, uma parte também de dermatologia. Viviane vai falar parte de correlacionar a parte de dermato com endócrino, clínica geral. O curso está muito legal. Sábado, parte teórica, mas não é aquela teoria de contar ciclo biológico e etc. Não, é objetivo, direto, tá? Como diagnosticar, os diagnósticos diferenciais, os exames que a gente precisa pedir, que realmente são essenciais, em que ordem pedir esses exames. E no domingo, a gente vai ter amanhã de parte teórica também, o conteúdo tá bem extenso, mas assim, bem direto, tá? A gente vai ter uma nefro muito querida, amiga minha, que vai falar sobre a parte de injúria renal, crônica e aguda. Uma amiga querida também que vai falar sobre a parte de interpretação de hemograma. E a parte da tarde do domingo, prática, gente. Citologia, raspado, biópsia, semiologia. A gente precisa entender o que realmente não pode faltar numa avaliação clínica de um paciente, tá? Porque às vezes a gente vai aquela, ele vem para dermato, mas tá, e aí? Você fez ausculta, você ouviu, viu os olhinhos, viu o olho, né? Viu região perianal, palpou, porque muitas vezes o animal vem com um problema de pele que é reflexo de uma doença sistêmica, né? Novamente falando aqui, doenças transmitidas pelo carrapato, babese, erlicha, muitas vezes se manifestam de forma cutânea, né? E você trata o problema e resolve. Você trata a doença de base e resolve. Então, essa parte prática é botar a mão mesmo, tá? Botar a mão na massa ali, pegar. A gente vai fazer a parte de acesso venoso, enfim, é pegar colegas, principalmente os recém-formados que estão aí doidos, e a gente sabe que faculdade muitas vezes você não tem aquele... É diferente da prática, da rotina clínica, tá? É diferente, a gente tá ali aprendendo, é diferente. É bom ter uma base, ótimo, maravilhoso, mas é completamente diferente do que é a prática, tá? Efetivamente, e a gente vai ter isso. Um final de semana inteiro com uma imersão fantástica, ok? Então, o link tá aqui na bio, né? Vai estar na minha bio aí. A gente tem umas condições bem legais para quem disser ali, digitar eu quero. O curso tá fantástico, muito completo, e procurem, deem uma olhada aí no conteúdo, tá bom? E eu espero vocês. Obrigada pelos colegas que já se inscreveram. A gente já tem uns colegas, já tem algumas inscrições, e eu tô muito feliz pela confiança no nosso trabalho, tá bom? Vejo vocês lá, dia 5 e 6. E semana que vem, segunda-feira, live também, com um assunto bem legal. E eu vou trazer também aqui algumas aulas de laser terapia para mostrar para vocês como é que, o que a gente tem de terapia fotodinâmica, porque laser e o LED, né, que a gente usa hoje, habitualmente, a gente traz aqui tanto para clínica geral quanto para dermato. E eu espero vocês semana que vem, tá bom? Um beijo para todos, bom final de semana, tá? Espero que aí tenha esclarecido bastante coisa legal para vocês aí, tá bom? Beijo para todos e até semana que vem.